Bom, nessa aula a gente vai falar sobre pleno, absorvedor acústico de velocidade e absorvedor acústico de membrana. O pleno, o que é pleno? Ele é um espaço entre o forro acústico e o teto. A gente vai ver isso, a gente vai ver agora porque que isso é necessário. Primeiro, bom, antes de continuar, deixa eu só mostrar essa ilustração aqui. Isso aqui ainda falando sobre ondas estacionárias, a gente tem aqui uma fonte pontual. Aqui para o lado esquerdo essas ondas são propagadas livremente, né? E aqui para o lado direito elas estão encontrando aqui uma superfície rígida e aqui está sendo gerada uma onda estacionária. Por exemplo, aqui nessa parte verde fosco, se eu pôr o mouse ali, a gente vê que ali só fica verde fosco, não fica oscilando entre esse verde claro e preto. Porque aqui eu estou num ponto que eu não tenho pressão, eu tenho um máximo de deslocamento, mas eu tenho um mínimo de pressão, certo? Aqui no canto, não. E aqui no canto eu não tenho deslocamento, mas eu tenho ali uma variação grande de pressão. Ora é uma compressão, ora é uma rarefação. Então aqui eu tenho pressão sonora. Se eu pôr o decibelímetro aqui nessa região em qualquer forma, em qualquer local, aqui vai estar passando uma compressão, uma rarefação. Então ele vai mostrar pressão sonora em qualquer local. Diferente aqui, onde está sendo gerada essa onda estacionária entre essa fonte pontual e essa superfície rígida. Se eu andar aqui com decibelímetro, nesses pontos aqui, no caso aqui onde está verde fosco, por exemplo, não vai ter pressão sonora nenhuma. Que é o caso aqui dessa figura, né? Aqui eu tenho o máximo de deslocamento, só que eu não tenho pressão sonora aqui, entendeu? Então, continuando. Os absorvedores acústicos de velocidade, eles criam uma resistência ao deslocamento das moléculas. Então, se a molécula tem dificuldade de deslocar, se ela encontra se ela vai ali propagando aquela perturbação, só que chega um momento que elas têm dificuldade de se deslocar, aquela perturbação ela vai ser atenuada. Então, o absorvedor acústico funciona dessa forma. Ele cria uma resistência aí ao deslocamento das moléculas. Então, é preciso que tenha necessidade dessas moléculas se deslocar para o absorvedor acústico funcionar. A gente viu aqui nesses gráficos que no canto da parede o deslocamento tende a zero. E apesar de a pressão sonora ser o dobro mais alto, né? Que nem no exemplo citado lá, que eu dei aquele exemplo doido lá da zombrada lá, a gente viu que a pessoa que está bem no canto, ela recebe o dobro de pressão que as outras. Então no canto aqui, eu tenho o dobro de pressão sonora. Porém, eu tenho o mínimo de deslocamento, que é o caso da pessoa na beira da parede que não vai se mexer, né? Então eu tenho um mínimo de deslocamento e um máximo de pressão. Se eu coloco o meu absorvedor acústico de velocidade aqui, ele vai criar uma resistência ao deslocamento dessas moléculas. Só que naturalmente aquelas já vai estar muito próximas uma da outra e praticamente não vai existir deslocamento aqui. Então o meu absorvedor acústico ele vai perder a eficiência. Ficou claro isso aí? Que se você coloca o absorvedor acústico no teto, como o deslocamento das moléculas ali vai ser muito menor, ele vai perder a eficiência. Ficou claro isso aí? Agora, conforme mostra esse gráfico, se eu ando aqui a 1/4 do comprimento de onda da parede, uma distância de 1/4 do comprimento de onda da parede, a gente já vê que o meu deslocamento é máximo. Então, você deve estar perguntando, mas que onda, né? Eu tenho 20.000 frequências sonoras aí, que onda, né? Bom, geralmente quando a gente vai pensar aí na distância que a gente vai calcular entre o forro e o teto, a gente pensa naquela frequência mais baixa que a gente quer absorver. Porque frequência aguda, por exemplo, cujo comprimento de onda é muito curto, por exemplo, 20.000 Hz tem 1,7 centímetros de comprimento de onda. Então, qualquer forro bateu ali, mesmo que está encostado na parede, vai absorver perfeitamente essas ondas. Então, eu tenho que me preocupar mais com isso nas frequências mais baixas. À medida que o comprimento de onda vai se tornando menor em relação ali à largura do forro. Tá entendendo? Então, por exemplo, se eu pego aqui, se eu quero absorver de 100 Hz para frente, até 20.000 Hz, então eu pego aqui o comprimento de onda de 100 Hz, né, que é 3,4 metros,
divide isso por 4, dá 86 centímetros. Então, eu tenho que posicionar o forro a 86 centímetros do teto para mim ter eficiência 100 Hz, entendeu? Ficou claro isso aí? Que eu preciso calcular isso para a frequência mais baixa que eu interesso. A partir de que frequência que eu quero absorver? Eu pego essa frequência de partida, que é a frequência mais baixa, calculo o quarto de comprimento de onda dela e a distância que eu vou dar do pleno, que eu vou dar do forro, ou seja, vai ser a largura aí do meu pleno, né? Porque a gente observa aqui que na beira da parede o deslocamento é mínimo, é um quarto aqui, eu tenho o máximo de deslocamento, entendeu? Então, quais que são os absorvedores acústicos de velocidade? Espuma acústica, lã de vidro, lã de rocha, todos esses material poroso, eles criam dificuldade ao deslocamento das moléculas, né? Agora, existem os absorvedores acústicos de membrana. Os de membrana você tem que colocar onde a pressão é máxima, no caso seria nos cantos. Por quê? Aquela pressão, quando ele funciona como se fosse uma mola, né? Quando o carro ali bate a roda ali no buraco, a mola amortece ali aquele impacto, né? Para diminuir ali a força daquele impacto. Então, um absorvedor de membrana, ele tem uma membrana móvel ali. Quando ela recebe aquela pressão, ele se afasta para trás. Então, aquilo ali dissipa a energia daquela onda. Então, é uma forma dele estar absorvendo aí essa onda, diminuindo aí a pressão dela, certo? Já o absorvedor de velocidade diminui aí a pressão dessa onda, né? Criando uma resistência ao deslocamento dessas moléculas que passa aí pelo absorvedor acústico de espuma. Então, resumindo, pleno é a distância entre o forro e o teto. Eu devo calcular isso para a frequência mais baixa que eu interesso absorver, a partir de que frequência que eu quero que o meu forro absorva. Eu tenho que pegar o quarto comprimento de onda daquela frequência e calcular para a distância do pleno. A gente viu também que o absorvedor acústico de velocidade e o absorvedor acústico de membrana. Então essa aula de pleno fica por aqui. E na próxima aula a gente vai falar de ressonância. O cálculo que eu fiz aqui é 344 dividido pela frequência, dividido por 4. Complementando aqui essa aula, a gente tem que também levar em consideração que quanto mais estreito é o forro em relação ao comprimento de onda, menor é a eficiência do forro. Se ele é muito estreito em relação ali ao comprimento de onda, ele vai ter pouca eficiência, pouca ou nenhuma. Se ele estiver encostado mesmo na beira da parede, pior ainda, aí que não vai ter eficiência nenhuma mesmo. Então, quando a gente vai escolher um forro, o fabricante, ele, na verdade, tem que declarar ali uma tabela, um gráfico do índice de absorção por oitava aí desse forro. E a gente precisa escolher um forro que tenha um índice de absorção de 1 na oitava de 500 Hz, né? Porque a voz geralmente acima de 125 Hz, abaixo disso a gente usa, né, o filtro passa alta, mas acima disso a gente já tem bastante conteúdo. Então pelo menos em 500 Hz é bom que tenha aí o índice de absorção de 1, né? Então quando escolher o forro, o que a gente tem que ver mesmo é a tabela de absorção do forro. Nesse caso aqui é uma placa de lã de rocha de 100 mm. Ela tem um índice de absorção aí muito boa nessas oitavas aí.